O meu próximo convidado é jornalista e doutorando em estudos africanos, chama-se Alexandre Costa Nascimento e é com ele que vou agora conversar. Olá, Alexandre, muito bem-vindo. Olá, Cláudia, obrigado pela oportunidade. Obrigada a nós por estares connosco hoje e por nos contares parte da tua aventura pelo continente africano. Creio que tu és o primeiro brasileiro a cruzar o continente de bicicleta. Isso. Foi na verdade, foi uma união de duas paixões, a bicicleta, que também é o que me trouxe aqui a Portugal como objeto de estudo, a gente já conta um pouquinho disso, e o jornalismo, né? Foi uma maneira que eu encontrei de unir essas duas paixões e ir até a África para poder conhecer um pouco mais o continente, atravessá-lo e a partir disso escrever um livro para poder partilhar não apenas a aventura, mas também o conhecimento que vai se colhendo. Aliás, o livro é este que nós temos aqui na secretária, Mais do que um Leão por Dia. Isso. Só foi lançado no Brasil até agora? Por enquanto só no Brasil. Em 2015 foi lançado lá. Não há plano de ser apresentado também cá em Portugal? Olha, ou noutro país dos que já visitaste no continente? Exato. Foram 11 países pelos quais eu passei, infelizmente nenhum PALOP, mas haveria a total disponibilidade e interesse em poder apresentá-lo tanto em África quanto cá em Portugal. Ora bem, nós já vamos folhear também este trabalho. Foram 11 países, mas partindo da cidade do Cairo até Cape Town. Do Cairo a Cape Town, então foi de norte a sul o continente. Foram 11 países visitados e 10 de facto cruzados assim de ponta a ponta, né? É uma expedição que ocorre todo ano, é chamada de Tour d'Afrique. Ela existe desde o ano de 2003 e reúne ciclistas do mundo todo. E eu fui o primeiro ciclista brasileiro e também o primeiro representante de um país latino-americano a participar dessa expedição. 12 mil quilómetros a pedalar. Exato. Foram 4 meses, 12 mil quilômetros e uma história que dura para a vida toda, assim, a experiência, as aventuras, os encontros, né? É muita coisa inesperada, né? Quando eu me dispus a ir para a África com a minha bicicleta, eu tinha algumas ideias, era um sonho que eu estava a realizar. Nunca tinha estado em nenhum país até então? Não, foi a minha primeira vez em África já para vivê-la de ponta a ponta. Tão intensamente. Exato. Mas o título é muito curioso, Mais do que um Leão por Dia. No fundo são essas adversidades que tu foste encontrando. Exatamente. Ao longo do percurso. No Brasil a gente usa a expressão que para sobreviver é preciso matar um leão por dia, né? Uma expressão que a gente usa, um dito popular, e com o que eu me deparei lá em África foi um pouco mais do que isso, era mais do que um leão, porque eram tantas adversidades, algumas mentais, né? Tem a questão física, porque a gente chegou 210 quilômetros num único dia. Temperatura de 0 grau pela manhã, 40 graus no meio do deserto durante a noite, durante a tarde no deserto. Encontro com animais selvagens, a desidratação, então todos os desafios que tinham que lidar ao mesmo tempo para que chegasse no fim do dia, poder armar o acampamento para acordar na manhã seguinte já às 5 da manhã e poder voltar para a estrada com a bicicleta. Então foi assim um desafio extremo em diversos âmbitos, né? Mas não ficou a história registada somente no livro, creio que existem imagens, nós vamos partilhar também com quem está lá em casa. Já voltamos à conversa, Alexandre. Okay. Vamos então ver parte desta expedição agora em vídeo. Here we go. Il y a des pays où c'est la neige, il y a des pays c'est la canicule, il y a des pays où c'est les tempêtes, il y a des pays où c'est les îles. Dans ce monde on est complémentaires. It's just a jealousy feel for you and me. You ready? Here we go. I got my feet, I'm jumping out of the wall. I got my heart, I ain't afraid of the fall. I got my duffel bag, that daddy packed for me. I got my ears, I can hear when you call. I don't need eyes just to see you look good. You always did, but they misunderstood. I'm going up and down and baby round and round. I wanna touch you down the river below, and then I'd kiss you from your head to your toe. You take me so high up and then you let me down. Here we go. Africa, Africa, Africa.
Afrique, y a pas que la famine. En Afrique, y a la solidarité. Y a les parents, y a aussi les frères. Y a les sœurs, y a aussi les cousins. Y a les amis, y a aussi la famille. La communauté, on est tous ensemble. En Afrique, y a la joie de vivre. Africa, 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 solidarité. Africa, 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 c'est la joie de vivre. Africa, 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 solidarité. Africa, 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 c'est la joie de vivre. Estou emocionada. Eu acho que este nosso continente é tão belo, mas ao mesmo tempo ainda há tanto que não é bom de ver, não é? E eu vejo esse relato também, não é? Cada país tinha uma palavra-chave, aquela emoção maior que te causou? Exato. O livro é dividido cada capítulo num país, né? E sempre, eu acho que em cada fase da viagem houve um episódio mais marcante, acho que tanto do ponto de vista pessoal quanto ali da própria experiência da viagem, o próprio grupo que se formou, né, pessoas do mundo inteiro. Quantos eram? 55, né, acho que são 18 países diferentes. Todos chegaram à final? Alguns não, houve alguns acidentes, houve gente que saiu no meio da viagem até por conta de fraturas, teve um suíço, por exemplo, que caiu da bicicleta, quebrou todas as costelas de um lado do corpo, teve pessoas que desistiam durante algumas etapas, né, faziam essas etapas num caminhão de apoio e depois reencontravam o grupo mais adiante. Agora tem uma coisa interessante que quem faz a viagem, né, quem completa todas as etapas do começo ao fim, sem uso de nenhum outro apoio, de nenhum veículo, né, fazendo na bicicleta mesmo, no final recebe uma medalha que é chamada de EFI, que é Every Fabulous Inch. Então é uma espécie de uma condecoração que poucos participantes conseguem no final. E eu tenho assim o orgulho e a honra de ter conseguido isso, né? Porque é o desafio extremo mesmo, porque para chegar ao fim, para não desistir durante tantas adversidades, é preciso ter uma força interior muito forte, uma vontade muito forte, e não são só situações em que você controla, né? Há fatores externos. Por exemplo, na Zâmbia havia ali um stop de polícia, pessoas no chão. Exato, acho que foi um dos momentos mais pesados assim da viagem, até costumo dizer que foi meio que um tapa na minha cara. Porque até então era tudo muito a natureza, tudo muito bonito, né, os animais, os parques naturais, apesar de certas dificuldades, mas ali foi aquela coisa brutal mesmo, de opa, peraí, isso aqui é a África, os problemas existem e estão aí. Né, foi um conflito entre a polícia e manifestantes, houve tiros para o ar, os manifestantes atirando o rojão em direção à estrada e o comboio das bicicletas o grupo de bicicletas estava bem ali no meio, né, o pelotão. E foi assim uma tropa de choque que chegou mesmo da capital para dispersar a população. Sim. E no momento em que a gente passava, eu estava com uma câmera ligada clandestinamente em cima do capacete e tem uma cena de um policial chutando uma pessoa imobilizada. Então é aquela questão mesmo da brutalidade gratuita, né? É desnecessário, o uso excessivo da força. Uma pessoa que já está mobilizada não apresenta risco, aí chega um policial e pisa na cabeça dele, é uma coisa que choca, mas ao mesmo tempo nos faz lembrar que o continente ainda tem muitos problemas. E mais do que isso, é o tipo de violência que também existe no meu país, né? No Brasil, hoje em dia, passando por uma intervenção militar e tudo mais no Rio de Janeiro. Sim. Não é preciso ir até a África para poder estar perto desse tipo de violência. É verdade. E tu, como jornalista, também consegues, porque não foi só o livro que ficou, que registrou estas memórias, mas ainda assim, sei que trabalhas, por exemplo, para o blog Dentro de África, onde é possível falar, não é? E contar muito mais. Isso. Eu acabei direcionando, a minha carreira como jornalista acabou indo para a África, para a temática africana. Hoje em dia eu sou correspondente do site Por Dentro da África, pordentrodaafrica.com, que é o maior site em língua portuguesa voltado à temática africana. E o site abrange a África de todos os aspectos possíveis, né? A cultura, a política, a própria questão acadêmica de estudos e pesquisas que são realizadas, antropologia. Então, o que se refere à África aqui em Portugal, aqui em Lisboa,
eu acompanho, eu tento... És o correspondente neste momento. Exato. E é um prazer enorme, assim, porque é um trabalho magnífico, fantástico, e eu convido todos que puderem, que acompanhem, que conheçam o Por Dentro da África, que é uma maneira de estar conectado com o continente, não só com aquelas informações que chegam das agências internacionais, que só mostram pobreza, miséria, aqueles estereótipos todos que a gente está acostumado. Ali é uma forma de furar esse bloqueio, né? Tem é uma África positiva. Exatamente, também, né? Eu acho que tem que mostrar os dois lados, mas também tem que mostrar o que é bom, e há muita coisa boa em todos os aspectos, na economia, na cultura, nos esportes, né? Então tem correspondentes e tem colaboradores das mais diversas áreas, é um trabalho magnífico, capitaneado pela Natália da Luz, uma jornalista brasileira, uma carioca, e que está de parabéns. Assim, é uma honra enorme poder participar desse projeto que me enche de orgulho e, de certa maneira, contribui para tornar a África mais próxima de quem acompanha, de quem ama esse continente. Como foi esta aventura? A bicicleta, como é que foi gerir essa manutenção para que pudesse aguentar todo esse percurso, Alexandre? Olha, há um desgaste natural e sempre que a gente chegava em alguma cidade maior em que oferecia infraestrutura, a gente levava uma oficina, a manutenção era feita pelos próprios ciclistas também, a questão de pneu furado, a limpeza, mas é algo que tem que ser feito constantemente e de tempos em tempos com uma atenção um pouco maior, né? É uma bicicleta especial ou qualquer bicicleta consegue fazer este trajeto? Ela tem que ser robusta, é uma BTT, né, uma bicicleta de todo terreno, para poder enfrentar, porque a gente passa por asfalto, estrada de terra, deserto, areia, acho que todos os terrenos possíveis e imagináveis, a não ser a neve, a gente passou durante essa viagem. E eu perguntava, há pouco falávamos, que em África a maior parte das pessoas usa bicicleta, a maioria, creio. Então, interessante, o que me trouxe, né, a bicicleta me levou à África e da África a bicicleta também me trouxe a Portugal, né? Como doutorando em estudos africanos, o meu tema de pesquisa, o meu tema de investigação é justamente o uso da bicicleta em África. E, surpreendentemente, apesar do potencial que esse veículo tem, até como ferramenta de desenvolvimento econômico e social, o continente africano é onde há o menor uso pela população da bicicleta. Né? Percebe-se que onde há o uso da bicicleta ela é muito eficiente, ela ajuda muito nos deslocamentos, até porque existe uma deficiência de infraestrutura de transporte público. Sim. E a bicicleta supre essa demanda. Mas mesmo assim a posse de bicicletas é baixa. Né? Então, e não é acessível para todos. Exatamente. Né? Uma bicicleta ela tem um custo médio ali de $100, né? $100, $120, as importadas da China. Mas isso para um padrão médio africano em muitos países, principalmente nas regiões rurais, é mesmo inacessível. Ela acaba se tornando um bem de consumo, às vezes até um objeto de desejo, um sonho de consumo, a bicicleta. Existem muitos projetos interessantes que eu também acompanho, que realizam a distribuição de bicicletas. E aqui vemos, por exemplo, na imagem anterior, que serve para tudo, carregar tudo e mais alguma coisa. Então, houve situações com pessoas levando porcos vivos e mortos, saco de carvão, madeira, para levar a produção agrícola das regiões rurais para os centros urbanos ou para as vilas, para que sejam vendidos no mercado. Então, ela tem assim um potencial enorme, até mesmo para o desenvolvimento econômico e social de regiões africanas. Mas, infelizmente, existem muitas barreiras, muitos fatores que ainda limitam o uso e o acesso da bicicleta nos contextos africanos. Mas e o trabalho em concreto que estás a fazer poderá mudar essa situação? Na verdade, o grande objetivo é entender, no primeiro momento, entender quais são os fatores que limitam, né, o que provoca dificuldade de acesso. Por que apesar da bicicleta ser tão eficiente, né, quais são os fatores que impedem essa apropriação dela como uma ferramenta tecnológica? Até porque ela é uma tecnologia de baixa complexidade. Um país não precisa ser muito industrializado ou dominar a tecnologia de ponta. Uma coisa é construir um foguete, outra coisa é construir uma bicicleta. Todos os países, acho que a grande maioria dos países africanos tem plena capacidade, se não de produzir uma bicicleta robusta e adequada às condições de uso no continente, ao menos de importar. Eu recordo-me, a minha mãe em Moçambique, nos anos 70, trabalhava numa fábrica de bicicletas em Maputo.
Mas creio que hoje já não se produzem as tais bicicletas. Hoje em dia há uma questão forte, que é a questão da concorrência com a bicicleta importada da China, né? Então você coloca contentores com centenas e milhares, sai muito mais barato. Mas ao mesmo tempo existe uma questão fiscal de governos que os próprios governos acabam limitando ou sobretaxando a importação, que ainda consideram a bicicleta como ou um luxo ou um brinquedo. Né? Existem esses dois extremos. Eu acho que é um brinquedo de criança, ou para passear no parque, alguma coisa assim, mais voltada para o lazer e para o ócio, ou um luxo. Então, não há um meio termo. Não há um meio termo, que é justamente onde ela precisa entrar, né? Que é para a média da população, para que ela possa se apropriar dessa tecnologia e fazer o uso adequado, facilitando o transporte, né, e a mobilidade dentro de um determinado território, né, nas vilas, nas regiões rurais ou mesmo nas regiões urbanas. E ao longo deste trajeto pelos 11 países, há uns que usam mais do que outros, há uns que se adaptam melhor, a bicicleta acaba por ser mais utilizada em algum sítio em particular? Sim, me chamou muito. Primeiramente, a bicicleta ela tem uma característica própria que é muito interessante. Ou o uso massivo mesmo da bicicleta, ele ocorre ou nos países hiperdesenvolvidos, no norte europeu, por exemplo, na Holanda, Dinamarca, Suécia, ou nos países subdesenvolvidos, onde não há transporte, onde não há outras alternativas, e a população acaba se apropriando da bicicleta pelo relativo baixo custo e a facilidade tecnológica. No Malawi, me surpreendeu a quantidade de bicicletas, tanto nas cidades, por exemplo, em Lilongwe, na capital, quanto nas estradas. É um país onde a propriedade de veículos, de carros, de veículos automotores particulares é praticamente nula. Um carro é muito caro, né? Então todo mundo recorre à bicicleta. Então ali, de fato, há o uso massivo. Você vê crianças indo para a escola, pessoas, trabalhadores transportando mercadorias, famílias. Tem uma cena, se eu não me engano até passou no vídeo, que é um senhor com uma criança na cestinha da bicicleta, levando para a escola. Às vezes famílias, assim, o homem, a mulher sentada ali no cano e uma criança na garupa. Então é mesmo veículo de transporte, principalmente ali no Malawi. Mas durante todo o trajeto, acho que não houve um país onde a bicicleta não estivesse presente, sendo usada mesmo como ferramenta de trabalho e como veículo para a mobilidade, né? Tanto urbana quanto nas regiões rurais. Mas acho que do Egito à cidade do Cabo, com contextos diferentes, com realidades diferentes, mas o uso massivo mesmo, onde me surpreendeu, foi de fato no Malawi. Mas e agora que estás a desenvolver este trabalho de tese, vais ser obrigado a viajar novamente? Sim. Vai ser? Inclusive a ideia mesmo é ir para Moçambique, na região de Quilimane. Na Zambésia, sim. Diferente das outras regiões do país, onde há o uso, ali me parece que houve mesmo uma apropriação cultural da bicicleta, né? Ali você tem geração de emprego, o próprio governo estimula. A bicicleta acabou se tornando um grande veículo ali daquela província, daquela região. Então a minha ideia é ir lá e conhecer, ver, para tentar perceber exatamente o que foi destravado ali naquela região, para que a população pudesse ter se apropriado da bicicleta e ter o orgulho de usar a bicicleta, que é isso que eu acho que é a grande diferença, né? Ali ela é vista mesmo como uma ferramenta de emancipação, como uma ferramenta de auxílio mesmo no dia a dia, até como objeto de sonho, desejo de consumo. E há situações, há contextos em que a bicicleta ela ainda é vista com uma certa resistência. Ela está muito associada ainda ao trabalho duro, principalmente nas cidades, né, nas áreas urbanas. A bicicleta ela é um pouco rejeitada ainda, existe um certo preconceito cultural. Então a ideia é perceber exatamente quais são essas diferenças, quais são essas pequenas nuances, né? Por que em determinados contextos há essa apropriação, em outros há essa certa resistência. A bicicleta ainda é vista como uma, entre aspas, né, 1000 aspas aqui, mas como coisa de pobre, e as pessoas elas querem usar símbolos que elas projetem socialmente, né? Então usar uma bicicleta seria como se rebaixar, o sonho seria ter uma moto. Social não estar tão bem posicionado, provavelmente. Exato. O sonho de um jovem hoje africano, provavelmente, se fizermos ali uma investigação, vai ser muito mais que uma bicicleta, ter uma moto,
né? Porque isso daria mais status, uma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, a bicicleta ela é muito mais acessível e muito mais eficiente em muitos contextos. Né? E saudável, não temos estado aqui a falar. Também tem esse Mas também esse tem fator. esse lado. E porquê a escolha de Portugal? Em particular, este espaço académico, onde creio que já começa a ter um centro também de estudos africanos muito significativo, muito relevante. Sim, justamente. Eu sou aluno, minha investigação é feita no ISCTE, e o ISCTE se tornou um centro de referência em estudos africanos, né? Principalmente vamos dizer, no espaço da lusofonia. Ele é tido como um grande centro de investigação sobre os assuntos africanos. E o que mais me chama atenção e me deixa contente de estar participando desse curso é a ampla variedade de temas, é a multidisciplinariedade. Né? Ok, a gente fala estudos africanos, mas cabe tanta coisa dentro disso. Cabe cultura, cabe a própria questão de transporte, política, e a convivência também com os alunos, né, com os colegas de investigação do doutoramento, é um ambiente riquíssimo de troca. Né? Então, cada aula ali não é assim, aprender muito sobre aspectos que eu nem imaginava. Então, tenho colegas ali que são ex-ministros, que são atualmente deputados. Então, assim, a qualidade da vivência, de conhecimento e de bagagem que eles têm sobre a África e que há essa troca, né? De repente eu humildemente chego lá e partilho um pouquinho dessa minha experiência, de falar um pouco sobre transporte, sobre a questão da mobilidade, que para eles também aprendem. Então essa troca é muito constante, muito profunda, e o ambiente acadêmico do ISCTE propicia isso. Então está sendo assim uma experiência magnífica vir para Portugal e compartilhar e viver a África tão intensamente aqui em Lisboa. E são muitos estudantes brasileiros que também já começam a vir para Portugal à procura de saber mais sobre o continente. Sim, sim. E é muito bom ver isso, né? Essa aproximação também não só no espaço da lusofonia, mas também o Brasil e a África têm muitos laços em comum, históricos, culturais e políticos. Alguns estão sendo desfeitos, infelizmente, atualmente, por esse atual governo do Brasil, mas é algo que é passageiro, e a aliança entre Brasil e África é uma aliança muito forte, e a gente tende, quanto mais gente pesquisar, falar e debater a África, mais forte esses laços ficam e mais a gente se reaproxima. Não há um oceano que nos separe, né? Há muito mais laços do que distância. Muito obrigada, Alexandre, por teres vindo. Obrigada por nos falares um pouco do teu trabalho. Muitos sucessos e até breve.